Hoje, 31 de dezembro, o último dia do ano de 2021, quero encerrar com uma reflexão no livro de Jonas, que acabo de lê-lo. E o assunto que vou falar aqui é sobre o profeta Jonas, o profeta deprimido. Jonas sofreu uma crise de depressão e a Bíblia fala de várias ou de algumas pessoas que passaram por essa experiência. Um dos casos mais evidentes é o de Elias, que quando venceu os profetas ali, o desafio dos profetas de Baal, e Jezabel queria matá-lo, ele fugiu e chegou o momento de pedir a Deus que queria morrer. Mas o caso de Jonas é interessante porque é muito semelhante com a realidade que nós enfrentamos no dia a dia, enfrentamos hoje. Quem é que já não passou por algum momento de depressão? Existe aquela depressão aguda, em alguns momentos críticos, e aquela mesmo patológica, né? Que perdura. E é sobre esse aspecto que eu quero apontar aqui na experiência de Jonas. Jonas estava vivendo num momento histórico, num contexto em que a Assíria era um império que estava se expandindo naquela época, dominando as nações e ameaçava dominar Israel, o reino do norte das 10 tribos e também Judá. E nessa situação que ele se encontrava, né? Porque os ninivitas, os assírios, eram um povo extremamente cruel para com os inimigos vencidos. Furava os olhos, esfolava, que tirava a pele do indivíduo do vencido vivo. Então Deus, que é misericordioso, sempre dá uma chance para o pecador mudar de vida. Aí ele mandou Jonas na missão de pregar uma mensagem de arrependimento para Nínive, que ele ia destruir a cidade se eles não arrependessem. Então Jonas, naquele momento nós podemos ver e intuir que ele pensou o quê? Eu quero é que esse povo se estrumbique, vamos dizer numa linguagem popular, né? Que seja destruído. É uma ameaça para a nossa nação. E então ele, em vez de obedecer, ele desobedece. Começa aqui então a situação em que Jonas entra em depressão. Ele pega um navio em Jope e no mar Mediterrâneo e vai para Tarsis. É um lugar que é misterioso na Bíblia. Há evidências bem claras que se trata da América, a América Central, nas civilizações antigas pré-colombianas. Porque fala dos navios de Salomão e de Irão que levavam 3 anos para ir a Tarsis e voltar, cheio de ouro, e ali há até espécies de aves que é própria da América do Sul, inclusive os assírios, os fenícios, né, com Salomão, eles pesquisaram, há evidências que pesquisaram a bacia do rio Amazonas, inclusive pelo rio Araguaia. No rio Tocantins e Araguaia tem vários nomes ali que são, isso tem evidência, tem material de um jornal que mostra que há vários nomes que são hebraicos, né? E o próprio nome Goiá, né, dos Goiás, é um termo hebraico que diz Goi-Iá, quer dizer, a nação do Senhor, povo do Senhor. Mas deixando aí, vamos para a questão de Jonas. Jonas vai para Tarsis. E aqui começa então a sua crise. Ele desobedece, foge para Tarsis, em consequência da sua desobediência, entra em depressão. Quais são as evidências? Nós temos aqui, primeira evidência, indisposição e tristeza. Quando nós pecamos, desobedecemos, nós perdemos a comunhão com Deus e aí nós entramos naquele estado de tristeza, de abatimento. E Jonas, então, o que ele faz? Não sente a vontade. E naquele trajeto ocorre uma tempestade terrível. E Jonas havia o quê? Descido para o porão. Nessa tristeza, nesse estado de depressão,
vem uma sonolência profunda e ele dorme. A tempestade está em tempo de despedaçar o navio e ele está dormindo. Até que o capitão chega lá e o desperta do porão. E é interessante que agora, outra evidência, ele não sente ânimo para orar. O capitão diz, ore para o seu Deus para que nós possamos ser salvos, senão vamos perecer. Jonas não teve ânimo para orar. E então vem agora outra evidência da depressão, dessa depressão profunda. Desejo de morrer. Em vez de ele orar, não orou porque perdeu a comunhão. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, falta-nos o ânimo e a fé para orar, porque Deus não vai ouvir se nós não arrependermos. Então Jonas passa para demonstrar a terceira evidência, desejo de morrer, suicidar. Ele diz, me joga no mar. E é interessante que depois de uma certa relutância, os marinheiros jogam ele no mar. Deus permitiu que ele fosse jogado, mas ele não permitiu que ele morresse, para que naquela circunstância de provação ele pudesse conhecer, descobrir o caminho de vencer a depressão e sair do estado de desobediência. O que ele faz? Então agora Deus salva ele, o peixe lança ele lá de novo no litoral da Palestina e ele vai cumprir agora a sua missão de pregar a mensagem lá em Nínive. E o que acontece? Depois de salvo, ele obedece, mas continua naquele estado de deprimido, né, de depressão. E ele vai e prega, e ainda no coração ele quer que aquele povo seja destruído. Então continua desejando o quê? Morrer, né? Por quê? Logo que ele prega, no primeiro dia, houve um arrependimento total desde a elite do rei a toda a população, e ali se humilharam e Deus mudou de ideia e Jonas pregou só um dia. E então ele ficou lá de fora da cidade olhando o que ia acontecer. E ele ficou tão irado e triste. E Deus disse, você tem razão nisso? E não perguntou. Ele pensou, certo, Deus vai mudar de ideia, vai destruir o povo. Ficou fora da cidade observando e sentindo desejo de morrer. Está no capítulo 2, versículo 1 e 7, né? Nós vamos encontrar aí, no versículo, aliás, capítulo 4, né? Versículo 1, 4 e 8. Então ele fica lá. E aí Deus faz um milagre. Um arbusto cresce ali sobre ele, faz sombra, ele acorda, agora está tranquilo, feliz. De repente dorme, aquele arbusto morre, um verme come, ataca aquela planta e ela morre, e ele acorda com um sol escaldante na sua cabeça, no seu rosto. E mais uma vez ele sente desejo de morrer, né? Nós podemos ver aí que ele continua nesse estado de depressão, porque Deus não destruiu a cidade. E ele diz lá, não, eu quero morrer, desejo morrer. Mas por fim a história termina. Nós não sabemos se Jonas venceu essa depressão ou não. O certo é que ele aprendeu a vencer nesse momento. Mesmo que nós entremos em um estado de depressão, vamos dizer assim, prolongado, a saída está aqui. Quando ele estava no ventre do peixe, ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Versículo 8 do capítulo 2. Quando dentro em mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu templo. Naquele tempo tinha a ideia de que o Senhor estava lá no templo. Hoje o Senhor está ao céu e está em nós. Então, qual foi a saída? O certo é que se ele vencesse a depressão ou não, ele venceu, ou melhor, se ele continuou deprimido ou não, ele não permitiu que essa depressão o vencesse, ele superou. Não permitiu que ela tirasse a sua vida, levasse ele ao suicídio. Porque quando ela, por certo, lhe assediava, ele lembrou, como lá naquele dia, da angústia no ventre do peixe. Eu lembrei do Senhor. E diz aqui, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Se você está passando por esse momento, esse ano tão difícil, cheio de circunstâncias que nos leva à depressão, e às vezes vem isso,
Eu mesmo já passei por experiências assim, mas uma coisa eu sei, neste momento, a saída é lembrar do Senhor e buscar a Ele. Assim a depressão não nos vencerá. Pode até persistir e continuar, mas não nos vencerá. Nós estaremos sempre vencendo os pensamentos negativos e depressivos e de eliminação da vida. E continuamos confiando no Senhor que nos assiste com a sua graça para vencermos a provação.